Grandes Pensadores está de volta hoje com a participação do mestre em letras Emílio Bastos Neves. Seja bem-vindo. Emílio, eu gostaria que você falasse para o telespectador sobre o livro A Revolução dos Bichos. A Revolução dos Bichos? Eram animais que se rebelaram contra os seres humanos e logo se tornaram iguais a eles. Que porcaria! Sem querer ofender os aqui presentes. Esse é o lobo. A Revolução dos Bichos. Eric Arthur Blair nasceu em Matihari, na Índia, em 1903. Logo se estabeleceu na Inglaterra, formou-se em jornalismo e lançou grandes obras com o pseudônimo de George Orwell. Orwell? Solta os bichos! A Revolução dos Bichos é uma sátira à Revolução Russa que aconteceu em 1917. O que aconteceu na história? Chegou um porco, que era chamado Major. Esse porco é uma alusão ao Karl Marx ou ao Lenin, não sabemos. E ele falou que ele tinha um sonho com uma sociedade mais justa, no qual os bichos, ou o povo, no caso, né, comandasse. E ele estava à beira da morte, logo em seguida ele veio a falecer. Então, outros porcos lideraram essa revolução na Granja do Solar. A Granja do Solar era comandada por um fazendeiro, um ser humano. Então, os porcos, liderados pelo Bola de Neve, que era o Trotsky, e o Napoleão, que era o Stalin, se pronunciaram e organizaram esse levante. Determinado dia em que o fazendeiro tava meio bêbado aí, que ele tomava uns uísque adoidado, tomava uns goró louco, correram com ele da granja. E eles estabeleceram uma nova ordem lá. Tinha hinos nacionalistas, tinha uma espécie de doutrinação, que era uma frase que eles repetiam toda hora: 4 patas bom, 2 patas ruim. E eles faziam uma espécie de lavagem cerebral pra cima dos outros bichos. tinha o lance dos mandamentos, né? Que eles colocaram na parede lá de um galpão, que esses mandamentos os animais tinham que seguir, né? Um deles era: todos os animais são iguais. Só que em determinado momento, os porcos começaram a pegar mais maçã, né? Todas as maçãs iam mais para os porcos. A justificativa dos porcos era: nós fazemos um trabalho mais intelectual, então O intelectual tem que comer bastante maçã. Então é comprovado cientificamente que as maçãs fazem bem Para os intelectuais. para os intelectuais. Então a gente nem gosta de maçã, mas a gente come porque é comprovado que faz bem. Se não tem maçã, come o quê? Então o que acontecia? Depois eles acabavam mudando o mandamento lá, eles acabavam pintando na parede pra todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Tinha outro mandamento que era: não se deve matar. Em determinado momento acharam uma espécie de traidores lá na fazenda e os porcos acabaram matando eles. Daí alteraram na parede do galpão pra: Não se deve matar, vírgula, sem motivo. Sempre importante a vírgula, gente. Sempre usem a vírgula, hein? é bom já deixar a vírgula no galpão porque sabe que vai vir mais coisa, né? Vai vir mais coisa. Tinha outro também que era que os animais não podiam beber. Só que daí os porcos tomaram gosto pelo uísque lá, viam que o uísque era maneiro. Daí eles mudaram para: não se deve beber em excesso. Tinha esses mandamentos que iam sendo alterados conforme eles iam mudando seus hábitos, no caso, né, os porcos. No caso, cada vez eles mudavam os hábitos baseado no mundinho deles, né? Porque, na verdade, tipo, os intelectuais aí, eles tinham um mundo paralelo, né? Em determinado momento surgiu uma guerra de poder, né? O pessoal tava gostando das ideias do Bola de Neve, que era o Trotsky, e ele sugeria construir um moinho. O Napoleão, que era o Stalin, ele era contrário a essa ideia. Daí ele viu que o pessoal tava gostando bastante das ideias do Trotsky e resolveu armar um golpe contra ele. Com a ajuda de quem? Dos Cachorros! Os cachorros acabaram correndo com o Bola de Neve, que era o Trotsky, e todas as coisas que aconteciam lá na fazenda, depois o Stalin, que era o Napoleão, culpava o Bola de Neve, né? Ele falava: sumiram coisas daqui, só pode ter sido o maldito Bola de Neve que tá querendo nos lascar. O moinho foi devastado lá, foi destruído, foi o Bola de Neve. Todas as coisas de ruim que aconteciam na fazenda era culpa do Bola de Neve. Culpa do Bola de Neve. Sempre tem que achar alguém pra dar a culpa, né? Mas é engraçado que isso tomava no imaginário dos bichos, né? Sim. De que eles tinham um inimigo, esse inimigo nem existia de fato. Exato. O Napoleão, ele fez uma espécie de lavagem cerebral no povo. Ele começou a doutrinar com aquele mantra do 4 patas bom, 2 patas ruim, 4 patas bom, 2 patas ruim. E com o passar do tempo, os animais, eles acabaram percebendo que eles trabalhavam mais e comiam menos. Tudo em nome dessa revolução. Tudo ficou pior do tempo que era
comandado pelo fazendeiro. Em determinado momento, os porcos eles abriram para o mercado externo, né? No caso, eles começaram a negociar com os seres humanos. Eles viram que eles precisavam disso porque eles não tinham determinado produto e faziam uma espécie de escambo aí, né? Para equilibrar as coisas na fazenda. A ideia dos bichos, dos porcos, assim, era estender para as outras fazendas esse animalismo, né? Esse poder dos bichos, assim, mas eles acabaram não conseguindo. Outra coisa muito importante, Wagner, cada bicho na fazenda simbolizava alguma coisa na sociedade. Começando pelos... Os cavalos. Quem eram os cavalos, Wagner? Os cavalos eram os trabalhadores. Tinham também as ovelhas. O que eram as ovelhas? Eram as bestas quadradas, as burras, as tolas. As ovelhas eram aquelas que vê uma coisa lá no Facebook e já sai divulgando, sabe? Pode ser de um canal ou de um blog sujo, elas saem divulgando. Sai divulgando. Elas vão com quem dá na telha. É. Tinha o corvo, que era a figura religiosa. E o corvo usa a religião pra pacificar o povo, né? Que no reino dos céus tinha coisa doce. Existe um reino dos céus, então sofram aqui na terra. Só tem um parênteses, Wagner, talvez eu não consiga aí um corvo pra encenação, eu posso usar algum falcão ou alguma espécie de outra ave aí. Não, lá em casa tem bastante corvo lá que passa. Ou a gente pode matar um animal pra atrair os corvos. Matar um animal! Caraca! Não, matar um animal eu peguei pesado, a gente podia matar Não. um ser humano. Matar um... Matar um ser humano eu acho Não, que... não, vai ter aí muito tudo problema. bem, né? Aí tudo bem. Tranquilo. Pô, tinha também os cachorros, que representavam as forças armadas. E tinham as galinhas também. As galinhas eram a massa de manobra, né? Era tipo as ovelhas, né? Parecido com as ovelhas. É tipo o mundinho delas, elas riscam. Elas esqueciam das leis, né? Elas tinham memória curta, as galinhas. né? elas Se não me tinham. engano. Porque eu sou uma galinha também, esqueci. Tinha também o burro, que sabia de tudo, mas ficava na dele. Na verdade, tipo, o burro era um... O burro era um cara, de certa forma, inteligente, porque ele sabia o que estava acontecendo, mas pra não sobrar pra ele, ele ficava na dele. Ele não tinha uma coragem pra alertar todo mundo do que estava acontecendo, né? Mas ele sabia que ele estava sendo ludibriado. E tinha também a vaca, que representava a burguesia. Representava, na verdade, só os desejos pessoais. Ela recebeu uma proposta de outra fazenda pra ter um lacinho na cabeça e alguns doces, ela já foi pra outra fazenda, Já tudo foi. certo. Já foi tudo certo. A vaca era uma mistura de ovelhas com galinha com dinheiro, no caso. E esperta. E moral da história, os porcos, que eram os poderosos, cada vez mais iguais ao fazendeiro, né? Os animais trabalhavam mais e comiam menos. O George Orwell, ele era contra os regimes totalitários. O que são regimes totalitários? Os regimes totalitários são aqueles que a gente sabe, né? Onde só uma pessoa que manda, né? Exatamente. Tem o comandante máximo, el comandante. Isso. Ele era contra essa prática, só que o que aconteceu depois que ele morreu? Os americanos perceberam que essa história que ele contou se encaixava perfeitamente nos regimes socialistas. Só que aí tem um porém. O George Orwell, ele era socialista. A história que ele contou se encaixa perfeitamente nos regimes totalitários de esquerda, nos regimes comunistas, né? No caso, e os Estados Unidos acabaram usando isso na Guerra Fria. Acabaram financiando esse livro e divulgando esse livro para todos os cantos do mundo e acabou se tornando um tiro no pé do George Orwell, porque foi contra os princípios dele, né, no caso. Se não me engano, ele era do partido marxista. Se eu não me engano, era o Paulo Francis quem falou uma frase de que a melhor forma de saber que um comunista tá errado é só deixar ele falar, né? Foi isso que aconteceu com o George Orwell. É só deixar ele abrir a boca. Pô... Só que o George Orwell não consigo nem perceber isso, cara. Mas é um baita livro, né? Ó, Wagner, então só pra encerrar aqui, já que estamos falando dos porcos, eu tenho uma história pra te contar. Eu tinha uma namorada, né? E o meu ex-sogro, ele precisava matar um porco. Só que ele não tinha coragem de esfaquear. Ele sabia carnear, fazer salame, tudo, mas ele precisava de alguém que fosse lá pra dar a facada, né? E ele me chamou pra ir na fazenda dele. E eu fui lá na fazenda dele, eu disse... Não, matar porco é comigo mesmo. Tipo, eu mato porco, pode ficar tranquilo. Matou um porco? Não, calma. Daí eu cheguei lá no dia pra matar o porco, acordei bem cedo, às 6 horas, com alto medo de matar um porco, afinal nunca tinha matado nenhum animal que não fosse uma formiga, né, ou uma aranha, um inseto, né, no caso. E acordei bem cedo, daí o meu antigo sogro falou assim, na verdade o porco não vai vir mais, aí surgiu um problema. Daí até hoje, eu não sei se essa história era real ou se ele fez como um teste, tal qual Deus
Deus fez com Abraão, pedindo que ele matasse seu filho. Eu não sei se era um teste pra saber se eu podia casar com ela ou se de fato o porco realmente existia. Resumindo a história, eu poderia ter matado um porco, Wagner. Eu poderia, depois dessa história, ter me tornado um vegetariano. Mas eu continuo comendo carne suína. Portanto, eu estou com as mãos limpas e a consciência suja. Os 3 porquinhos? Tinha uma casa de palha, uma de madeira e uma de tijolo. É óbvio que de tijolo é mais resistente. Isso é uma questão de engenharia e não de literatura.